Olá, sejam bem-vindos a mais uma leitura do Evangelho no Lar. Eu sou Camila Sanches, a sua corretora de lares. Por favor, separe um copo de água para cada pessoa que desejar receber a água fluidificada. E se você tiver algum animal de estimação, faça a limpeza das vasilhas e coloque água nova. Vamos iniciar com a oração de abertura. Rogamos ao Senhor Deus Onipotente que envie bons espíritos para nos assistir, que afaste os que poderiam nos induzir em erro e que nos conceda a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afasta também os espíritos maldosos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem introduzir-se aqui, faz que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos que se dignam a vir nos instruir, nos tornem dóceis a seus conselhos. Nos livrem de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Nos inspirem compaixão e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Façam que, finalmente, pelos sentimentos de que fomos animados, reconheçamos sua benéfica influência. Deem aos médios que escolheram para nos transmitir seus ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe é confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houvesse pessoas que a ela tenham vindo atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abram seus olhos à luz e perdoem-nos, como nós perdoamos se vierem com más intenções. Pedimos especialmente ao espírito de André Luiz, nosso guia espiritual, que nos assista e que vele por nós. A leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Deem a César o que é de César, itens 5-7. Então os fariseus, depois de se retirarem, tramaram entre si para surpreendê-lo em suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levar em conta quem quer que seja, porque não considera a pessoa nos homens. Dá-nos, pois, teu parecer sobre isto. É lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Mas Jesus, que conhecia sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que me tentam? Mostrem a moeda que é dada em pagamento do tributo. Depois de lhe apresentarem um denário, Jesus perguntou: De que esta imagem e de quem esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus retrucou: Deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, ficaram admirados com sua resposta e, deixando-o, se retiraram. A pergunta feita a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que lhes era imposto pelos romanos, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Um partido numeroso se havia formado para refutar o imposto. O pagamento do tributo era para eles, portanto, uma irritante questão de atualidade, sem o que a pergunta feita a Jesus: é lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Não teria nenhum sentido. Essa pergunta era uma cilada, pois, segundo sua resposta, esperavam incitar contra ele tanto a autoridade romana como os judeus dissidentes. Mas Jesus, que conhecia sua malícia, contorna a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça e dizendo que a cada um deve ser devolvido o que lhe é devido. Esta sentença, deem a César o que é de César, não deve ser entendido de modo restritivo e absoluto. Como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Condena todo prejuízo material e moral que possa ser causado a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que sejam respeitados os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para com os indivíduos. Palavra dos Espíritos, graças a Deus. Mas antes de iniciarmos a oração de encerramento, eu quero pedir a você, que ainda não é inscrito em nosso canal,
Por favor, se inscreva agora. Clique no botão inscrever-se aqui abaixo do vídeo. Aproveita para ativar o sininho das notificações e receber todos os nossos vídeos. Se você está com problemas, precisando de ajuda ou conhece alguém que está enfrentando muitas dificuldades em casa, como animaizinhos perdidos ou doentes, brigas constantes com os filhos, discussões no relacionamento, por favor, compartilhe essa mensagem. Leia também a descrição desse vídeo e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Você pode salvar a vida de alguém, curtindo e compartilhando o nosso conteúdo. Vamos finalizar com a oração de encerramento. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram vir comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos também que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam participar dessa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém.